Oi, boa tarde. Vamos aguardar um minutinho até que seja possível que o Dr. Alberto Oliveira, que vai conversar conosco hoje sobre direito tributário na indústria da moda e a indústria têxtil, possa entrar. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Olá, Alberto, tudo bem? boa tarde, tudo bem e vocês? Bem, obrigada. Dando boa Obrigado a tarde aqui vocês. para Marina, um toque de classe, Dr. Wagner Carrasco, delegado do DEIC, está nos Prazer, acompanhando. legal, muito prazer, obrigado por prestigiar. Eu que agradeço. Doutora, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Já vou te pedir a tua autorização para que a gente possa deixar depois essa live no nosso IGTV, para quem não Autorizado, conseguiu acompanhar, quem não conseguiu acompanhar agora, possa assistir depois. correto. Só para contextualizar, a nossa Comissão de Direito da Moda é uma comissão voltada para advogados, estudantes de direito e todos os empresários que atuam tanto na indústria da moda quanto na indústria têxtil. Então, a gente tenta sempre trazer conteúdo voltado, né, para esse mercado jurídico. E o Correto. direito tributário é uma das grandes áreas do direito de grande relevância e importância dentro dessa indústria. É É verdade, basicamente o pilar, né? é É verdade. fiscal. Aham. E isso com certeza justifica nosso convite do senhor para participar com a gente hoje aqui, afinal, sócio fundador da Oliveira Advocacia, são 20 anos, salvo engano, de Exato atuação, 22, 22 22, anos. vinte e Isso, dois anos de isso. atuação, e com clientes na indústria têxtil, então com Também, certeza, além de também, todos, né, tem todas as é, áreas, mas tem na indústria têxtil também. também. Então, com certeza vai ser de grande relevância a sua explanação para nós hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, por aceitar o nosso convite. Eu vou deixar aberta a palavra. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por todos aqueles que estão prestigiando. E vamos trocar uma ideia bacana aqui para abordarmos um tema, né, como você disse bem, tributário, né, que é um tema que mexe, se não é com o bolso de todo mundo, de toda pessoa física e jurídica, todo empresário, e principalmente o que envolve a carga tributária, que é elevadíssima no Brasil, e principalmente quando se trata de importação, né? Então, vamos falar de produtos importados, vamos falar essa carga, vamos falar de benefício fiscal, de regimes especiais, Uhum. vamos falar de algumas dicas importantes. Tudo isso pautado por todas as empresas que buscam o caminho da legalidade, né? Sim. Que não há um outro caminho, não há uma outra opção. Então, tudo isso que nós vamos falar é baseado em planejamento, aquilo que qualquer atividade, mas no caso, as empresas têxteis, né? Que eu vou falar de algumas situações particulares, mas isso que a gente vai falar aqui vale para qualquer ramo de atividade. E principalmente importação. Porque a importação é apenas a questão do II, que é o imposto de importação, que vai variar de acordo com o produto que importam, o resto é igual para todos. Tá certo? Tá certo. Então, doutora Tainá, vamos começar então.
falando de um tema nessa parte da tributação da importação, porque nós, por exemplo, estamos aqui no estado de São Paulo. E todo importador, que no Brasil inteiro, né, em todos os portos, em todos os estados que buscam fazer a importação, obviamente que, por ser uma questão estadual, existem algumas situações que envolvem incentivos fiscais e benefício fiscal, que eu vou explicar ambos, para qualquer tipo de importação. Obviamente que qualquer empresa que vai importar, principalmente como a doutora é uma especializada nas empresas, em indústrias da moda, e isso vale para qualquer tipo de importação, obviamente já existe o praxe, que a empresa está, né, bem constituída, com o seu radar, bem alinhada e regularizada perante a Receita Federal, quem é que comanda todas essas, baliza toda a questão de importação, a Receita Federal do Brasil. Porém, nós vamos entrar aqui em alguns detalhes que são dicas importantes para o dia a dia dessas empresas e, principalmente, buscando de forma legal ela diminuir a sua carga tributária. Mas por que isso? Vamos pegar um exemplo. Qualquer atividade. Então, a importação, por si só, independente do estado que você esteja importando, né, você tem os impostos de praxe para você pagar. Todos os impostos que se pagam naturalmente. O imposto de importação, o ICMS, o IPI. Vamos falar aqui de despesas aduaneiras, DEMURG, e uma série de coisas. Tudo aquilo que já é de praxe. Todo mundo que importa passa pelos mesmos caminhos, pela mesma carga tributária. Uns mais, outros menos. Depende do volume da importação, depende daquilo que está sendo importado com taxa maior ou menor, e você tem o estado que você vai fazer a importação. Isso é que define bastante a forma competitiva do produto que vai chegar no Brasil e para a empresa conseguir ter um melhor preço, passando por todos os critérios de uma importação. Então, as empresas que a doutora com certeza assessora, então você tem um conhecimento de o que é a importação, né? Desde o produto, quando chega na alfândega, antes de ser liberado, a possibilidade de passar pelo canal vermelho, pelo canal X, canal Y, até que esteja liberada a mercadoria. Então, vamos partir do princípio daí para frente. Importação, que foi tudo verificado, está tudo de acordo com aquilo que foi conferido, e a partir daí começa-se a pagar os tributos devidos numa importação. A importação, por ser estadual, cada estado... Vamos pegar um pouquinho lá para trás. Existia uma guerra fiscal, que não exista ainda, maior, quando não foi pacificado a questão dos 4% na importação. Ou seja, 4%, quando você importa por qualquer estado, você paga a sua alíquota do estado cheia, porém, você vai depois fazer venda interestadual com 4%. Isso unificou muito e fez com que uma guerra fiscal que era desmedida ficasse melhor, porque o CONFAS, que é quem regulamenta todos os benefícios fiscais, nossa, a briga era muito grande, porque muitos estados não estavam alinhados com o CONFAS, o que mudou bastante. Hoje, ao contrário, não são poucos que não estão alinhados com o CONFAS, ou seja, a autorização que um benefício fiscal existe acordo com outros estados, que aí você pode, que eu vou explicar daqui a pouquinho, fazer a importação por um estado e você fazer a transferência, você vender e tudo mais. Quando isso começa, então vou pegar um exemplo, nós estamos em São Paulo, uma empresa, uma indústria, seja quem for, que faz a sua importação e traz por São Paulo,
Se você, de uma forma muito cru, fazer a comparação com alguns estados que eu vou citar aqui, por exemplo, Santa Catarina, por exemplo, Vitória, vou pegar dois, por exemplo, que tem benefícios fiscais muito conhecido, que muitas empresas buscam esses estados. Por quê? Porque os estados oferecem um benefício fiscal na importação. Que benefício fiscal que é esse? Ele desonera o ICMS. Então, vou pegar um exemplo. Santa Catarina e Vitória, comparado com São Paulo. Depois eu falarei o que São Paulo faz e que poucos também sabem e que podem buscar. Então, benefício fiscal. As empresas, ao importar por esses estados, tipo Santa Catarina e, por exemplo, Espírito Santo, né, Vitória, o estado desonera o ICMS. Para quê? Para ficar competitivo. Mas é uma questão estadual, interna. E as empresas que ali estão conseguem ter uma carga tributária menor. Por quê? Porque ela vai pagar menos ICMS naquele estado, vai aplicar todas as regras naturalmente quando ela vai vender, que se é internamente a alíquota 12, 17, 18, depende do estado. Porém, quando é interestadual, ela vai aplicar os 4%. Então, a empresa que importa em um outro estado com benefício fiscal, ela está dentro da legalidade, com uma condição, que ela não use aquele estado apenas como uma fachada, que ela não use aquele estado apenas como um escritório, apenas para ter uma filial e para dizer que importa por lá. Aí ele importa por Santa Catarina, ou importa por Espírito Santo, e não vende por lá. Transfere para São Paulo. Exemplo que ele tem aqui a matriz dele. Então, ele importa por outro estado para ter benefício fiscal, mas ele não utiliza, né, toda a estrutura e transfere para São Paulo. Aí, realmente, muitas empresas já foram autuadas. E corretamente. Por quê? Porque a empresa ela está de fachada no outro local. O que é o correto? Há benefício fiscal, que o governo de Santa Catarina vai lá e permite que as empresas tenham, idem no Espírito Santo. Uma empresa que quer ser mais competitiva e ter a sua carga tributária menor de forma legal, ela vai constituir uma filial naquele local, uma filial de verdade, não a fachada. E através de lá, que tem operador logístico, ela vai contratar funcionário, vai fazer tudo de acordo com a lei. De lá ela vai vender. De lá ela vai distribuir. Não ela abrir uma filial, transfere para a tua matriz, no caso nosso aqui como se fosse São Paulo, e daqui ela vai vender. Está certo o estado de São Paulo. Vai realmente, no momento oportuno, fiscalizar e aplicar uma multa. Porque você apenas está usando o estado de São Paulo de passeio de nota, que se chama. Então, para que as empresas não tenham problema e sejam competitivas com importação, busquem benefícios fiscais, mas faz um planejamento correto, legal, com uma filial realmente, com estrutura logística, e de lá ela vai avaliar a questão de frete, a questão se é no sul do país, se é no sudeste, norte, nordeste, quem que ela vai atender, importando por certo lugar. Então, daquele local, ela conseguindo atender e vender, ela vai estar dentro da legalidade, pagar menos imposto estadual, no caso ICMS, porque o restante é igual, né? Não muda nada porque é federal. Uhum. Então, falando aqui de impostos estaduais. Depois eu vou falar algumas coisas na parte de importação, que é federal. Mas o benefício fiscal é estadual. Então, com isso, você consegue ser competitivo, ter um preço melhor para você poder ter a sua concorrência e você não estar sujeito ao auto de infração. Porque o grande pecado é isso, que já atuamos bastante para defender empresas, e quando a gente vai ver, a empresa abriu uma filial de fachada, onde ela apenas vai lá para importar, para aproveitar o benefício fiscal e transferir para outro estado,
para depois de lá ele vender. Tá claro Isso, isso? isso acontece com recorrência na indústria da moda, quando eu digo assim, a parte das as lojas que estão abertas, as fábricas. O senhor falou Isso. de Santa Catarina é um polo têxtil Aham. no Brasil, e o Isso. número de empresas que são abertas lá é altíssimo. O senhor Altíssimo. tem ciência da recorrência dessa questão de empresas de fachada serem abertas lá justamente por conta do benefício fiscal, mas quando na verdade as empresas atuam aqui em São Paulo, por exemplo? Isso mudou muito, bastante. Porque, vamos pegar o exemplo do estado de Santa Catarina. Nós atuamos com as empresas em vários estados. Mas vamos pegar o exemplo de Uhum. Santa Catarina. Então, Santa Catarina, primeiro, um estado muito sério, um estado que é alinhado e tudo em conformidade com o CONFAS. Então, o benefício fiscal de Santa Catarina, uma empresa que busca, então ela busca, por exemplo, para importação. Então, importação é uma coisa, você vai importar. Aí, novamente, não incorrer no erro de importar para o local e não vender por lá, ter realmente, como eu falei agora há pouco, uma filial com estrutura, num operador logístico ou numa sede própria, como quiser. E de lá, realmente, você fazer a sua venda, para os estados que você quiser, de acordo com a legislação e também pagar os seus impostos devidos. Porém, os estados que dão benefício não dão só de importação. Dão benefício de importação, benefício de distribuição, que é uma outra coisa. Então, por exemplo, a empresa X importa por Santa Catarina. Ela tem o benefício da importação. Aí ela pode, através do profissional que está assessorando, buscar, por exemplo, o benefício que chama-se distribuição. É outro tipo de benefício que você vai ter uma redução para vendas internas. Ou que você vai conseguir também situações muito melhores de alguns lugares que você poderia operar. Aí, por exemplo, a indústria, como você falou, Santa Catarina é um grande polo de indústrias têxteis. E eu não vou pegar exemplo de Santa Catarina, mas também tem em Espírito Santo e outros Sim, lugares. sim. Então, existe o benefício fiscal para a indústria. Então, a indústria que se... Porque uma coisa é você ter a importação. Você importou por lá, você tem tal benefício. É o número 1, vamos falar. Ah, mas eu quero distribuir também, buscar outro benefício. É outro regime, você vai lá buscar. Ok. De repente, a empresa, ela quer realmente fabricar alguma coisa no Brasil. Então, se ela abrir uma fábrica, por exemplo, vou pegar o exemplo de Santa Catarina, novamente. Ela vai ter um outro benefício para a indústria. O que é benefício para a indústria? Ela consegue importar maquinários com redução. Com redução no II, com redução no IPI, e ainda o Estado dando para ela alguns incentivos, porque ali ela vai criar emprego, ela vai fazer a economia girar. Então, são várias vantagens. Mas, novamente, doutora, as empresas que buscam realmente fazer a importação, buscar Forma benefício correta. fiscal, porque é uma empresa, uma filial ou é a matriz constituída de verdade, não de fachada. E se faz isso, realmente, a economia é muito grande. Nem todos os estados têm uma capacidade econômica como São Paulo. Então, os estados têm que buscar com criatividade e com responsabilidade fiscal o que podem fazer para atrair as empresas. Por outro lado, São Paulo, que tem uma grande capacidade econômica, obviamente já perdeu muitas empresas. Mas São Paulo, por exemplo, tem benefício fiscal, tem regime especial. O que é o regime especial? Que em São Paulo pouca gente sabe, por exemplo. Então, vou dar uma comparação. Você importa por outro estado, qualquer estado, tem benefício fiscal, você tem o ICMS exonerado e paga na saída com 4%. Poxa, mas em São Paulo eu importo, eu pago com 18, por exemplo, depois eu vou sair com 4, eu vendo muito para fora do estado de São Paulo,
E o que acontece? Muitas empresas ficam com saldo credor. Porque você importa com 18 e sai com 4, né? Para fora do estado, vinda interestadual. A maioria dessas empresas fica com uma coisa chamada saldo credor. Esse saldo credor, obviamente, não é o tema de agora, mas pode buscar isso, que é esse ressarcimento desse tributo, ele busca habilitar esse saldo credor para poder usar para diversas situações. Mas vou pegar, então, a empresa com um saldo credor, que é o dinheiro, é o fluxo de caixa dela, né? O que ela pode fazer? Que pouca gente sabe. Então, faz uma avaliação, um planejamento, para saber, tá bom, eu importo por São Paulo. Importo por São Paulo e quanto que eu vendo para dentro do estado de São Paulo e quanto que eu vendo para fora do estado de São Paulo, outros estados. De acordo com o percentual que você vende, vou dar um exemplo, tá? Eu vendo para fora do estado mais de 50%. 50%, 60%, 70%. Doutor, eu vou te interromper só para dar um oizinho aqui especial, desculpa. Não, que isso, A fica à gente está vontade. com a Roberta Pavan, ela é vice-presidente aqui da comissão, ela está dizendo para o senhor que está convidado para falar sobre o tema saldo credor. Ah, como é o prazer. Eu Falaremos também queria sim. dar um oizinho para o Caio Funá, que é vereador aqui de São Caetano, está Ah, nos legal. acompanhando também, gostou bastante do tema. Me desculpa te interromper. Não, pode interromper quantas vezes for necessário, por favor. Então, como eu estava dizendo, vou voltar. Então, alguém importa por São Paulo, com 18%, e vende para dentro de São Paulo ou para fora. Vou imaginar que para fora de São Paulo representa mais de 50%. 50%, 60%, 70%, não importa quanto. Pouco sabe que você pode buscar um regime especial para que aquele 18% que você paga por São Paulo possa virar 9%, possa virar 10%, possa virar 7%. Por quê? Porque você vai comprovar para o Estado Uma de São Paulo restrição. que você tem as suas vendas acima de 50% para outras federações. Então, obviamente que nem todo mundo utiliza isso. Aí é normal e comum falar o seguinte, mas São Paulo não dá nenhum tipo de benefício. É que São Paulo não tem pronto benefício ou regime de prateleira, como tem os outros estados. É mais fácil, é mais célere, muito mais rápido. Mas em São Paulo tem, não todos, mas tem. Obviamente que a carga tributária, como é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário, e até uma brincadeira que a gente sempre fala, que na vida só duas certezas, né? Que é a morte e o pagamento de tributo, tem que realmente, é verdade, né? Então tem que realmente buscar de uma forma legal, que é o famoso planejamento tributário, que é a elisão fiscal, de forma que é a forma legal, onde você não fica sujeito a auto de infração, onde você consegue ser competitivo, você nunca vai ser fiscalizado e ficar na mão do Estado que você tem a tua matriz ou filial, porque você está de acordo com a lei. Então, o benefício fiscal, quando se trata de importação, basta fazer todo o roteiro como se deve. Não fazer passeio de nota e nem paraíso, não falo paraíso fiscal não, desculpa. Não fazer passeio de nota e não tampouco uma empresa de fachada. Ou seja, abre uma filial em tal lugar e de lá eu transfiro para cá. Então o Estado aqui ficou o quê? Usando estrutura de favor? Não, aí o auto de infração é devido mesmo e está corretamente que a empresa seja autuada. Tá? Você quer fazer alguma pergunta? Eu consigo. Quando o senhor disse sobre o saldo credor, então existe a possibilidade dessas empresas elas terem algum tipo de restituição Totalmente. do imposto que eles pagam? Totalmente. Então vamos lá. Vamos pegar. Até foi bom a pergunta, que eu vou dar um exemplo em São Paulo e fora de São Paulo, tá? Com benefício fiscal. Então, vou imaginar uma empresa em São Paulo que não buscou nenhum regime especial, não tem benefício fiscal, não buscou nenhum regime especial. Então, essa empresa, ela importa para o São Paulo com a alíquota cheia, que é 18%,
e ela sai pelas vendas interestadual com 4%. Por mais que ela venda para dentro de São Paulo, se ela tiver acima de 50% ou mais, ela vai ficar com saldo credor. Não tem como. Esse saldo credor é o fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque ela teve que pagar ali 18%. E não adianta, tá lá na sua conta gráfica e aquilo não vira dinheiro sozinho. Então, aí que tem que se buscar profissionais que são da área para buscar habilitar esse crédito. Ao habilitar esse crédito, você tem diversas formas de utilizar. Então, o saldo credor, uma empresa foi acumulando, ficou com um saldo credor aí de 5 milhões na sua conta gráfica. Ao buscar habilitar esse saldo credor, existe um procedimento junto à Fazenda Estadual para se fazer isso. A partir do momento que você habilitou, você tem aquele valor ou para você comprar ativo da sua empresa, ou para você vender esse crédito para fornecedor, para você pagar suas... Muitos fazem isso. Então, um exemplo, um cliente seu que importa, ele tem que pagar algum fornecedor, aqui no caso. Então, ele consegue pagar dentro do Estado, tá? Só vai dentro do Estado. Então, ele consegue usar isso para compra de ativo, para pagar fornecedor, para pedir isso em espécie, que é em dinheiro, por caixa da empresa, que é um pouco mais demorado, mas também você pode fazer isso. Então, há várias situações. O que mais acontece é pior que ter o saldo credor. É ter o saldo credor esquecido no livro fiscal, tá? Isso que é o mais... E tem algum prazo, doutor, que essa empresa possa reaver esse saldo credor? Em regra, vamos colocar assim, na parte tributária, né, assim como o fisco também tem o seu direito de 5 anos para poder fiscalizar, homologar qualquer situação, idem também para o contribuinte. Porque senão, aquele saldo credor passa muito tempo. Se você quiser habilitar, você vai ter uma dificuldade muito maior do que fazer num tempo dentro de 5 anos. Então, a grande recomendação é que busque realmente fazer isso dentro dos 5 anos. O saldo credor é da empresa. Aquilo não vai funcionar igual, por exemplo, esses 5 anos que eu falei de prescrição para outros eventos. Mas recomendamos que realmente se busque isso dentro desse prazo, que é mais sério e melhor para qualquer um. Tá? Isso é dinheiro em caixa, viu? Poucos usam também, tá? Ok? Certo. Quer fazer alguma pergunta? Senão eu continuo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando a gente está falando aqui de indústria da moda, indústria têxtil, existe algum enquadramento tributário que acontece somente para esse tipo de indústria, ou é algo que assim é geral, é um enquadramento geral, vai depender do tipo de empresa que vai ser aberta para trabalhar com Tá, esse tipo de mercado? correto. Vou comentar. Antes de comentar sobre isso, doutora, deixa eu só fazer uma comparação que eu falei agora, por exemplo, de São Paulo e saldo credor, que eu deixei exemplo, e que as empresas têm um saldo credor, não buscam habilitar para poder utilizar esse dinheiro que está parado lá, né? Sem correção, sem nada, e muitas vezes fica esquecido lá. E é dinheiro que saiu do caixa da empresa. Então, vou pegar agora as empresas que estão fora de São Paulo, que têm benefício fiscal. Isso jamais vai acontecer, tá? Quem tem benefício fiscal tem saldo credor, tá? Por quê? Senão o Estado lá que está dando benefício fiscal ia perder 2 vezes, né? De atrair a empresa para lá, para dar para ela uma parte do tributo para ela ir para lá e ser mais competitiva. Ainda haveria situações de ser saldo credor. Então, para o Estado seria uma grande desvantagem. Então, o saldo credor é onde não há benefício fiscal, tá? Então, vou pegar o exemplo novamente, São Paulo, tudo bem? Então, vamos pegar um pouquinho, eu vou até passear um pouquinho nos exemplos de empresas têxteis, algumas situações que também é importante essas empresas
desse setor, dessa atividade buscarem. Então a empresa têxteis, na parte tributária, mas vou passear só um pouquinho na parte previdenciária. Então, ela tem, por exemplo, as empresas têxteis, né? Ela até está no Congresso para saber se vai ser aprovado, se vai ser modificado a MP ou não, que desonera a folha de pagamento das empresas têxteis. Por quê? Porque elas pagam percentual sobre o faturamento. As empresas têxteis. Por quê? Porque é muito mais vantagem do que você pagar a previdência naquele cálculo patronal que dá quase 27%, 28% sobre a folha de pagamento. Então, no caso, como é hoje, para a maioria, com essa desoneração, é 1% sobre o valor do faturamento. Claro, há empresas que às vezes não vale a pena. Tem que fazer a comparação. Voltando para o tributário, eu falei nessa parte previdenciária, tá? Porque é a empresa têxtil, tá? Na parte das empresas têxtil, e principalmente em questão... Agora não estou falando de benefício fiscal, não. Estou falando do imposto em si, sem benefício e sem regime especial. Então, por exemplo, todos os estados também têm um famoso regime especial para cada atividade. Então, São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, há uns 3 a 4 anos, ele também já tem um regime especial para as empresas do ramo têxtil, que é uma forma do cálculo do imposto, né, onde você acaba tendo uma redução que é, se você comparar com outras atividades, menor. Né? Isso não precisa buscar como regime especial nem benefício fiscal. Isso está na legislação e na atividade que você apenas tem que atender um procedimento de escrituração para demonstrar que você está fazendo tal procedimento, que tem uma lei que te protege durante até o tempo que ela estiver em vigência e que você pode estar praticando aquilo e pagar menos de ICMS. Novamente, de forma legal. Né? E essas empresas que fazem isso e buscam essa alternativa, se ela fosse fazer a apuração pura e simples, o ICMS seria muito maior. Né? Então, realmente existe, tem que buscar sempre uma situação dentro da legalidade que você consegue diminuir a sua carga tributária. Esse é o grande negócio. Eu recebi uma pergunta aqui, doutor, Fique à da vontade. doutora Roberta Pavan. Inclusive, Fique à ela pediu vontade. para dar um oi para o sócio dela, doutor Hélio Vieira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ela perguntou o seguinte: o programa de tributação verde é efetivo nos estados? Por exemplo, a isenção de ICMS para as empresas que contribuíram para a preservação do meio ambiente. No caso, a preocupação em relação ao descarte de resíduos. Você quer ver um estado que tem isso aí de uma forma... todos os estados aplicam, mas você quer ver um estado que tem uma política para isso, que funciona mesmo? Santa Catarina. Até porque lá é conhecido como né, não é o estado verde que fala. Eles têm muita política lá para as empresas que, fora o que envolve benefício e regime, na questão ambiental, toda empresa que faz esses protocolos, elas têm uma redução realmente, porque colabora muito com o meio ambiente. Bacana. Tá? Então, isso acontece realmente. Tem outra pergunta? Quer complementar? Aí eu sigo com as... Não, pode seguir. Eu recebi essa daqui aqui pelo WhatsApp, para não parecer que ficou grande, mas por enquanto é só essa. Não, tudo bem, tá bom. Então, é importante uma coisa para deixar bem claro. Benefício fiscal. Em outros estados, você busca, já tem quase como prateleira. Já tem, assim, o que o estado te oferece, o que você tem que buscar, em quais condições, o que exigem para que você esteja lá e possa usufruir. Então, tem tudo elencado lá em cada estado. Então, a empresa que vai se instalar, ou para apenas distribuir, ou para fabricar, e assim vai, ela vai ter um incentivo e um benefício de acordo com o que ela vai gerar também de empregos, de situação econômica para o Estado.
Comparando, como eu falei, com São Paulo. São Paulo não tem isso como prateleira. São Paulo existe, assim, Minas Gerais também é muito parecido com São Paulo. Esses estados têm assim, se você tem que mostrar e oferecer o estudo, como que você trabalha. Então, você tem um cliente que é do ramo da moda e ele quer, por exemplo, se instalar em São Paulo. O que São Paulo oferece para ele? Porque ele vai criar X empregos, ele vai faturar tanto, ele vai importar tanto, uma situação. Mostrar realmente esse panorama. Com certeza, pode ser que você não tenha tantos benefícios como num outro estado, mas vai ter muito mais que muita gente imagina, porque poucos procuram, poucos vão atrás disso. E aí eu vou entrar numa parte agora, na parte de importação, de algumas dicas também que envolve aí as empresas têm que buscar com o profissional, no caso com os advogados de sua confiança e tudo mais, que situações onde você pode discutir alguns tipos de impostos federais. Vamos falar, por exemplo, o IPI. O IPI na importação, existe muita discussão, né, para que você possa discutir o IPI para algumas empresas, de acordo com o seu contrato social bem elaborado, de acordo com o CNAE, estando bem assim alinhado, atividade versus o CNAE, e aquilo realmente está também bem correto. Então, muitas empresas que pagam o IPI buscam discutir, primeiro, não precisar pagar o IPI, ou diminuir, né? Porque as empresas de importação, doutora, como sabemos, elas são equiparadas à indústria. Quando essas empresas conseguem discutir na justiça, inicialmente discutem na justiça, com segurança total, não ficando sem pagar não, tá? Ela busca o judiciário para fazer o depósito em juízo e discutir aquela relação, se o IPI tinha que ser aquela alíquota, se não tinha que ter, e por aí vai. Lá na frente haverá uma decisão. Quando isso tiver uma decisão, transitar em julgado, a empresa, se ela perde, ela não tem nenhum impacto, porque ela foi pagando mensalmente. O dinheiro está lá depositado já. No final, quem ganhar, leva. Se a empresa ganhar, ela vai ter um valor considerável a depositado, que isso voltará para o caixa da empresa, né? Depois de alguns anos, obviamente, mas a empresa discutiu isso legalmente e não ficou sem pagar. Ela não tem problema com o fisco, ela não tem problema com CND, e ela tem a sua atividade para desenvolver naturalmente, porque ela está discutindo, mas está fazendo um depósito judicial. Então, por exemplo, IPI, agora estamos falando no âmbito federal, é um dos impostos que também nem todas as empresas de importação, elas vão lá e fazem um estudo para saber se aquele IPI você poderia pagar menor ou não pagar, devido a algumas situações, decisões já pacificadas do STF, muitas situações que já foram resolvidas e poucos também sabem. Então, a carga tributária acaba ficando elevada porque você não busca situações que você possa, sem correr risco, discutir no judiciário. E tudo isso mexe com o caixa da empresa, né? Então, essa tributação na importação. Uma outra questão que também está muito, muito em moda, que é a exclusão da base de cálculo do ICMS, né? Que ainda não foi... Muitos contribuintes entraram com ação para excluir a base de cálculo do ICMS, do IPI, porém, existe discussão para tudo. A base para o IPI, a base para o PIS/COFINS, e por aí vai.
Então, existem situações de empresas que já entraram com ações e existe uma coisa chamada modulação, né? Que ainda estão dependendo dessa modulação do STF, para saber, porque que já foi ganho, mas para saber se, por acaso, isso vai valer daqui para frente, vai retroagir os últimos 5 anos, uma série de coisas. Mas são situações que você consegue contrabalancear o caixa, o fluxo, né, tributário da empresa, que é o fluxo de caixa tributário que a gente fala, né? Então, são ações que você pode discutir de forma legal e você conseguir não ficar exposto a ter que sofrer auto de infração, ou você ficar inabilitado para ter uma CND, ou ter que pagar isso de uma forma muito elevada no futuro. Por isso que se busca fazer isso com depósito judicial. Lógico, primeiramente, entrando com a ação e pedindo autorização judicial para que possa efetuar esse depósito. Tá? Tá. Isso é uma dica na parte federal dos tributos, né? Que pode buscar. Na parte de imposto de importação, na parte de despesa aduaneira, isso aí quase que não muda de nenhum local, a não ser, no caso, as empresas que vão importar, negociar com o seu aduaneiro, negociar com as trading, aquele que é menor taxa, maior taxa. Então, isso aí é quase que o padrão dentro da normalidade. Aí é negociação. Agora, no que tange a parte estadual de tributos, que envolve benefício fiscal, regime especial, esse que a gente diz que as empresas têm que planejar de forma melhor e correta. E na parte federal, que nós falamos, é buscar situações que você pode discutir o IPI, você pode discutir algumas situações da base de cálculo de ICMS, e aí você acaba tendo lá na frente uma redução também bastante considerável e também de forma legal. O senhor acha, então, que apesar do Brasil ser um país onde há uma burocracia fiscal muito grande, uma alta tributação, e isso, de certa forma, ser desinteressante, né, para o empresário trabalhar aqui, abrir a sua empresa, enfim, o que for, se houver essa tranquilidade ao contratar um profissional especializado que vai saber adequar exatamente os regimes especiais, os incentivos fiscais, de certa forma ele vai ter uma retribuição por agir de uma forma completamente de acordo com o fisco. Exatamente. Isso acaba sendo atrativo mais à frente, é isso que eu quero dizer. Muito. Tudo que a gente fala, em qualquer área, em qualquer momento, envolve planejamento. Então, uma empresa, quando ela vai fabricar, ou quando ela vai distribuir, que é no caso da importação, que é o caso aqui, todo produto hoje tem uma sigla que chama-se o quê? NCM. O NCM, que você consegue classificar e conhecer tudo aquilo do seu produto que você importa ou você fabrica, qual é a carga tributária, qual o melhor formato para que você possa pagar menos imposto de forma legal, se planejar, o que você tem de regime, ou tem na lei algumas situações que às vezes não usam, que chama-se parametrizar. Quando você parametriza todos os seus produtos de acordo com o seu NCM, tem muita empresa que faz isso e fica surpreso. Eu tenho um cliente, nós temos uma situação de um cliente X, que uma distribuição, que ele tinha na sua parametrização incorretamente um NCM. Ele pagava, né, porque o produto dele tinha alguns tipos de incentivos do governo, ele pagava ali com a cheia de PIS e COFINS que ele não sabia. O dia que isso veio à tona, que conseguimos demonstrar isso, o que ele tinha de crédito, que conseguiu levantar, e o que ele deixou de pagar daí para frente, também foi assim, um valor muito, muito, muito alto. Por quê? Porque as pessoas, as empresas, acabam não sabendo que tudo passa pelo NCM. Que o NCM,
que vai definir. Eu tenho esse produto aqui, ó. Como que ele é tributado? Onde nasce a tributação? Como que vale? Ele tem ST, né? Um tema bastante também polêmico, né? Tem ST, não tem ST? Quais são os encargos sobre esse produto? Como que funciona a venda estadual para dentro desse estado, para outras federações, e por aí vai, né? Como que funciona uma outra coisa que fazem muito errado, independente de benefício fiscal ou não, quando existem transferências, transferências, eu tenho empresas que têm filiais e transferiu, ela comprou de acordo com a legislação sem ST para tal situação de filial. Só que ela não sabe, ela pega dali e transfere para uma filial diferente dela, para outro estado. Pronto, ela foi lá e quebrou a cadeia. Então ela fica devendo ST. Tem uma série de situações. Tudo isso passa por uma coisa chamada o quê? Planejamento tributário. Que isso Então, é a diferença. então a questão não é a falta de atratividade pela alta carga tributária do Brasil. O problema realmente é a falta do planejamento tributário. Não podemos negar que a carga tributária é altíssima realmente. Uhum. Mas se você busca profissionais qualificados e certo, com conhecimento da área, você consegue minimizar bem. É por isso que muitas empresas falam, por que o meu produto eu consigo ter um preço X e o meu concorrente consegue fazer aquilo com preço melhor se ele tem as mesmas realidades que eu? Passa por essa questão. O custo está elevado porque ele não tem uma economia tributária como esse outro concorrente tem. Né? Então, vou pegar um exemplo. Uma empresa de importação, uma distribuição, que ela tem o IPI, tá certo? O IPI, para ela não é uma indústria. Quando ela vender, ela não vai vender com IPI destacado. Ela vai jogar isso como custo para ela, né? Porque ela pagou o IPI lá e tem o custo. Então, vai entrar como custo. Se fosse uma indústria, ela ia vender e calcular o IPI destacado. Isso não acontece. Quando uma empresa passa por esse tipo de problema e ela consegue, com um profissional qualificado, detectar isso, e ela, de repente, vem a não pagar o IPI na importação, ela não tem mais esse custo dentro da sua base para calcular o preço do produto. Olha a diferença. É IPI de 10, de 15, e por aí vai. Né? E também o pessoal não pode confundir, porque pensam muito assim, eu tenho uma situação que eu tenho um IPI reduzido à alíquota zero. Mas esse IPI reduzido à alíquota zero, ele é momentâneo. Ele não é uma coisa definitiva. O governo pode vir amanhã modificar essa alíquota e você pagar realmente o valor dele cheio. Então, tudo isso, planejamento, para discutir na justiça o que se possa fazer, e, ao mesmo tempo, um planejamento alinhado com a expectativa do seu público-alvo. Quais estados que eu vendo mais? Então, para mim, é interessante eu estar em tal local do Brasil. Naquele local, por acaso, eu tenho um estado que me oferece benefício fiscal, incentivo para tudo. Para a indústria, para a importação, para a distribuição. E tem mais um. Benefício fiscal para e-commerce. Ou seja, ainda mais nos dias de hoje, né? O E benefício principalmente fiscal na indústria da moda, é uma coisa muito recorrente. Exatamente, então. Isso é muito importante. O benefício fiscal para o e-commerce, você vai usar o benefício fiscal da importação e depois você busca um benefício fiscal nesse estado para venda e-commerce. E aí, com isso, você reduz mais ainda a sua carga tributária. Então, tudo isso são vantagens que alguns usam, outros não. Então, Doutora, por a isso gente que vai ter que alguns fazer uma outra live, eu acho, até ficam pela competitivos. relevância da questão do e-commerce, que é muito importante para a indústria da moda, para as marcas, para Uhum. falar exatamente da tributação.
Perfeito, à disposição. desse mercado no e-commerce. Correto, à disposição. Já fica o convite, já. Perfeito, sempre à disposição. E essas empresas, ainda mais da moda, né? Que é do moda, ramo têxtil, são produtos que a doutora, que é especialista, que sabe que não só a carga tributária, o que vocês têm que trabalhar para combater a falsificação, A uma série de ilegalidade. coisas, não é verdade? Então, Com certeza. então, ou seja, então são dois tipos de trabalho importante, né? Esse trabalho de vocês para esse ramo da moda e a questão da tributação, porque a empresa da moda, que as empresas fazem tudo corretamente, atende à lei, paga a sua tributação para concorrer àquele que não paga nada. Exatamente. Por isso que tem o trabalho de vocês especializado e maravilhoso, as delegacias especializadas que faz o trabalho, que faz toda a diferença, e é por isso que com essa transparência, segurança jurídica e ao mesmo tempo atuação, realmente fica atrativo para as empresas poderem pensar em vir para o Brasil. Com certeza. É por isso. Muito obrigada pela explanação, doutor. Foi muito, muito elucidativa, foi ótima. A gente ainda tem tema ainda para conversar mais para frente. Infelizmente, a live do Instagram ela só permite um determinado tempo. E nosso está acabando, infelizmente, porque eu acho que o bate-papo foi muito bom. Poderíamos continuar aqui por mais tempo. E, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que tem muito conhecimento, muita experiência ainda para dividir conosco, então fica o convite para as próximas, do tema de tributário. E só para finalizar, doutor, o advogado que trabalha com fashion law no direito da moda e ele quer atuar dentro do direito tributário, ele deve conhecer, então, precisamente o enquadramento tributário dessa indústria, lojas, fornecedores, Correto. Quais impostos incidem tanto na indústria têxtil, vestuário, além disso tudo, a questão da importação, regime especial e incentivos fiscais. Então, fazendo um resumo daquilo que é necessário para o advogado que atua em fashion law e quer trabalhar com o direito tributário aplicado nessa indústria. Esses são os pontos principais de conhecimento. Perfeito. Vou pegar tudo que você falou e vou colocar de uma frase. Diagnóstico tributário empresarial. Que é isso tudo que você falou. Ou seja, pega uma empresa da moda, aqui tem indústria ou que importa, e faz um diagnóstico para conhecer quais são os produtos, que você vai saber o NCM, quais são a carga tributária elencada para aquele produto. Acho que travou para mim. Então, exatamente o que eu falei agora, o diagnóstico para você saber qual é a carga tributária para determinado produto, através do NCM. Você conhecer o NCM, você consegue fazer o planejamento. A empresa vai fabricar aonde? Vai vender para onde? Ou se ela vai importar, qual público-alvo e quais estados. Com isso aí você consegue atender a tua parte comercial, a de negócios, versus a parte tributária. Você faz um casamento perfeito. E ainda você consegue pegar de forma estratégica estados que facilitam a sua distribuição, que aí diminui o seu frete. Com certeza. Então tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. Foi uma aula. Obrigado pelo convite à OAB São Caetano do Sul, né? Isso mesmo. Obrigado à presidência e aos membros da comissão, a você, e agradeço também a todos que estão nos prestigiando. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que acompanhou e ainda que vão acompanhar, porque eu vou deixar disponível no IGTV Legal. Da comissão. E já fica o convite novamente para as próximas lives sobre direito tributário. Obrigada de novo, doutor. Sempre à disposição. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até. Obrigada a todos que participaram.